No Japão feudal, os samurais surgiram como forma de proteção a seus mestres, aos senhores feudais. Então, quando algo acontecia, seja o assassinato do seu mestre ou a expulsão de suas terras, esses samurais, normalmente desonrados, passavam a viver sem rumo, sem um destino, nem mesmo podendo praticar o seppuku. Assim, um samurai sem um mestre era conhecido como Ronin. Um guerreiro solitário que não tem nada a perder, que por mais que queira fazer o bem, não tem uma missão definida. E isso pode ser a característica também de alguns personagens dos quadrinhos da Marvel. Mais precisamente de 5 deles que já usaram esse nome nas HQs. Mas antes de falar do Ronin, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois, me segue no Instagram e baixa o aplicativo do canal, o link tá aqui na descrição. E agora sim, vamos para a origem. A primeira vez que algum personagem usou o manto e o nome de Ronin foi na revista Novos Vingadores número 11 de 2005, criado por Brian Michael Bendis e Joe Quesada. Depois da história Novos Vingadores Motim, o Capitão América queria recuperar alguns prisioneiros fugitivos do incidente, e um deles era o Samurai de Prata. O vilão se uniu ao Tentáculo e partiu ao Japão, e por já ter combatido o grupo antes, o Capitão pediu ajuda ao Demolidor, mas ele passava por alguns problemas pessoais nessa época. Só que tinha alguém que conhecia o Tentáculo tanto quanto ele. Então o Demolidor indicou essa pessoa que poderia ajudar o Capitão América. Assim, essa personagem usou um uniforme novo do que costumava usar e partiu nessa missão. Brian Michael Bendis depois revelou que a sua intenção era que Matt Murdock, o Demolidor, fosse o Ronin. Mas ele não podia usar o personagem naquele momento, então teve que usar uma pessoa que já existia nas HQs. E a escolhida foi uma antiga namorada de Matt, Maya Lopes, também conhecida como Echo. Maya nasceu surda, mas tem seus reflexos intensificados, superando a sua deficiência. Ela é capaz de perceber pequenos detalhes do ambiente ao seu redor, o que a torna extremamente ágil, além de ter reflexo fotográfico, lhe dando a capacidade de aprender qualquer movimento de qualquer pessoa. Mas pouco tempo depois de revelar sua identidade, ela foi morta e revivida pela Elektra quando a assassina era líder do Tentáculo. E por isso, nesse período, outro personagem que andava meio perturbado assumiu o manto. Durante Vingadores A Queda, a Feiticeira Escarlate entra em colapso e isso gera a morte de alguns heróis. Entre eles, Clint Barton, o Gavião Arqueiro na época. Nesse meio tempo, Kate Bishop, uma garota habilidosa com arco e flecha, lutava ao lado dos jovens Vingadores. Então quando Clint morreu, o próprio Capitão América presenteou a garota com o arco do Gavião Arqueiro original, transformando Kate na Gaviã Arqueira, numa forma de homenagear o antigo Vingador. Mas no fim da Dinastia M, a feiticeira ressuscitou Clint Barton. Agora perturbado e sem um nome de herói, Clint foi procurado por Tony Stark para assumir o escudo do Capitão América quando ele foi morto no fim da Guerra Civil. Mas Clint, não apoiando as atitudes do Homem de Ferro, decidiu seguir seu próprio caminho. E foi a partir daí onde, sem um mestre, sem um nome sequer, evitando ser identificado para não ser levado pela lei de registro, ele se torna o Ronin. Como Ronin, ele integrou os Novos Vingadores, onde passou por histórias como a Invasão Secreta, o Reinado Sombrio e o Cerco. Até que com o fim dessa fase obscura para os heróis, ele volta a assumir o seu manto oficial de Gavião Arqueiro na Era Heróica, e inclusive adotando Kate Bishop como sua aprendiz. Maya Lopes e Clint Barton são os principais personagens que usaram o nome de Ronin, mas tem alguns outros que também vestiram esse uniforme algumas vezes. Num crossover entre Gavião Arqueiro, Harpia e Viúva Negra, na revista Widowmaker de 2011, Alexei Shostakov surge como Ronin. Alexei era um ex-agente da KGB, um russo que usava o nome de Red Guardian,
ou Guardião Vermelho, uma espécie de Capitão América russo. Ele chegou a ser considerado morto, mas agora estava de volta caçando agentes, tentando criar um conflito entre Rússia e Japão para restaurar a glória que ele dizia que a sua nação tinha no período de guerra. E ele fazia tudo isso usando o manto de Ronin. E na sua lista estava o nome da Árpia e da Viúva Negra. Só que a Viúva Negra já foi casada com Alexei, e então esse Ronin foi descoberto e derrotado pela sua própria ex-esposa. Em 2013, então, na revista Poderosos Vingadores, inclusive sendo paralelo à saga Infinito, surge um herói muito bizarro, o Herói Aranha. Um homem vestindo um uniforme de Homem-Aranha todo colorido e bizarro. Mas mesmo vestido dessa forma, ele se mostra muito habilidoso e começa a fazer parte dos Poderosos Vingadores liderados por Luke Cage. Só que na verdade, esse Herói Aranha misterioso só queria algo para cobrir o seu rosto, e isso foi a primeira coisa que ele viu. Por isso ele usava esse uniforme estranho. Então, recebendo de Luke Cage uma caixa com os antigos pertences de Clint Barton, ele encontra ali o seu antigo uniforme de Ronin. E pouco tempo depois descobrimos que esse era na verdade Eric Brooks, mais conhecido como Blade, o caçador de vampiros. E a ideia de usar uma máscara é porque ele estava em missão onde não podia ser descoberto. Então, depois de derrotar os Daywalkers que perseguia, ele abandonou a equipe. Aliás, eu já fiz um vídeo de origem sobre o Blade, e se você quiser saber mais sobre ele também, vou deixar o link aqui na descrição. Esses 4 personagens fazem parte da linha do tempo tradicional do universo 616. Mas no universo Ultimate tivemos um Ronin também, e aqui era Mark Spector, o Cavaleiro da Lua. Assim como na sua versão tradicional, Mark sofre de psicose e múltiplas personalidades, e uma dessas personas é a de Ronin, e surgiu pela primeira vez dessa forma em Ultimate Spider-Man número 108, onde tentava capturar o Homem-Aranha a mando de Wilson Fisk, na tentativa de se infiltrar nos serviços do Rei do Crime. Normalmente, o Ronin não tem superpoderes, a não ser as habilidades de vampiro do Blade. Mas sempre é um nome usado por alguém com extrema habilidade em artes marciais. Já apareceu como Maya Lopes em jogos como Marvel Ultimate Alliance e Lego Marvel's Avengers, e podendo usar o uniforme em Clint Barton em Ultimate Marvel vs Capcom 3. Teve participação também na animação Marvel Disc Wars The Avengers, mas era outro personagem exclusivo para TV. E atualmente ele tá ganhando a sua versão nos cinemas, já que depois de Vingadores Guerra Infinita, Clint Barton, o antigo Gavião Arqueiro, passa a usar o manto de Ronin, pelo menos como vimos nos trailers até agora. Um manto usado por diferentes personagens, mas sempre fazendo mistério em volta de sua personalidade. Um nome usado quando alguém precisava esconder a sua identidade. Um guerreiro solitário e habilidoso que tem seus motivos para não querer se expor. E que agora está ganhando uma grande exposição no universo cinematográfico da Marvel. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo se você gostou e comenta se você já conhecia o Ronin e o que você achou da versão do personagem para o cinema. Me segue lá nas redes sociais, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.